Olá, seja bem-vindo ao podcast Poucas Palavras. Eu sou o Guimel, espero que esteja tudo bem com você. Hoje eu quero falar sobre ponto de tensão e o que eu chamo de ponto de tensão. Para mim, ponto de tensão são aquelas fases da vida em que você se sente esticado por todos os lados, né? Alguns de nós vamos chamar de crises, né? E são várias as crises que alguns de nós passam. Talvez nesse momento da sua vida, sua maior crise, seu maior ponto de tensão seja na área dos relacionamentos. Talvez nesse momento da sua vida, sua maior crise, seu maior ponto de tensão seja na área das finanças, ou na área profissional, ou seja na área ministerial, seja na sua caminhada de fé, na sua caminhada com Jesus. Todos nós vivemos pontos de tensão. E existem momentos da vida em que a gente parece que a vida decidiu esticar a gente de todos os lados. Então, isso gera um cansaço emocional muito grande. Essa não é uma mensagem para tornar você um super-herói. Eu quero falar de coisas que eu tenho aprendido e tem me ajudado a me fortalecer em dias maus. Porque a grande verdade é que os dias maus vêm. Seja você rico, seja você pobre, seja você negro, seja você branco, seja você cristão ou ateu, os dias maus vêm para todos nós. E a gente tem que se segurar em algumas verdades. E existem momentos da vida da gente, eu tenho aprendido agora, eu tenho falado muito essa frase, em que você se move menos pelo que você sente e mais pelo que você sabe, mais pelas coisas que você aprendeu. Então é muito importante nas estações ensolaradas da vida, eu vou dizer assim, que você retenha muito das coisas que têm sido ensinadas, porque isso são recursos que são plantados em você para serem usados no dia mau. E eu quero trazer aqui 3 passos, 3 chaves para você passar pelo dia mal. Não para você bancar o super-herói, não para que girar uma chave e as coisas mudarem de uma hora para outra, porque Deus não é mágico, Deus é construtor, já dizia Darlene Zsch. Então essas são chaves para você passar pelo dia mal e continuar de pé, beleza? Primeiro texto que eu queria compartilhar está lá em Isaías capítulo 55, versículo 8, que diz assim: Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Ok, eu quero te ensinar uma lição sobre pensamento. Toda vez que a gente erra, toda vez que a gente falha, toda vez que a vida vai mal, eu vou te falar de uma coisa que se chama caminho neural. Aí você vai falar assim, isso é papo de coach. Não. Resumindo o caminho neural funciona mais ou menos assim. Quero que você imagine essa cena agora. Imagina uma bola de queijo, e aí você pega uma esfera de aço quente e joga sobre ela. O que vai acontecer com a esfera de aço? Ela vai atravessar a bola de queijo. O caminho neural funciona mais ou menos assim. O nosso cérebro, por mais complexo que seja esse órgão, ele sempre escolhe a maneira mais preguiçosa para pensar. Por isso, o primeiro pensamento não é o pensamento mais correto. E por isso você tem que se esforçar muitas vezes para pensar em algumas coisas. Você tem que fazer aquele exercício que a gente chama de raciocínio. Ok? Então todas as vezes que você erra, todas as vezes que você falha, muitas vezes, na maioria de nós, o nosso cérebro vai buscar o primeiro pensamento que a gente tem a respeito de nós no meio daquela situação. E infelizmente, na maioria das vezes, esse pensamento que a gente tem a respeito de si mesmo é um pensamento autodepreciativo. Qual é a dica aqui? Buscar um pensamento que você tenha sobre si mesmo, que se alinhe com o pensamento que Deus tem a seu respeito. A gente tem uma coisa que virou clichê nessa geração, que é uma parada de dizer que todo mundo é incrível. E eu acredito que todo mundo é incrível. Eu acredito que Deus depositou coisas incríveis em todas as pessoas. Eu acredito que se as pessoas se esforçarem, elas podem fazer qualquer coisa que elas quiserem. Eu acredito que muitas pessoas não são tão limitadas quanto elas enxergam que são. Mas tem uma parada que a gente não pode esquecer. Paulo ensinando sobre mudança de mentalidade, mindset, antes de Carol Dweck ensinar mindset. Isso pode parecer um complemento da última mensagem. Ele ensinou o seguinte: ele começa o capítulo 12 de Romanos ensinando a gente sobre renovação da nossa mente, e depois ele diz o seguinte, que nenhum de nós deve ter sobre si mesmo um pensamento muito além do que deve ter, mas um pensamento equilibrado. Como é que eu consigo isso, Guimel? Não pensar sobre mim mais do que eu devia pensar ou menos do que eu devia pensar, porque essa é uma grande verdade também. Você não pode ter pensamentos depreciativos sobre si mesmo, pensamentos abaixo do que Deus tem. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito, então você não pode ter pensamentos ruins ao seu respeito. Então a gente tem que ter pensamentos equilibrados. Então relacione-se com Jesus até descobrir o que ele pensa de você, e a melhor maneira de descobrir o que Deus pensa de mim é lendo a Bíblia. E aí vem a segunda chave, que está lá em Jeremias capítulo 29. Jeremias 29
9, versículo 10 diz: porque eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Diga uau, diga amém, diga glória a Deus, se você for mais tradicional. Mas eu gosto muito dessa palavra, cara, porque o que ela está dizendo é o seguinte, que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz. Deus não tem pensamentos do tipo, a gente é assim, eu sou muito assim, inclusive confesso, sei lá, a pessoa começa a pisar na bola com a gente, começa a errar demais, a gente começa a ter uns pensamentos, né, meio julgadores a respeito das pessoas, só que a gente pensa que Deus tem a mesma coisa ao nosso respeito, que quando a gente começa a pisar na bola, ou quando a gente começa a perceber algumas falhas de caráter nossa, ou a gente erra, ou a gente falha em momentos pontuais, a gente pensa que os pensamentos de Deus ao nosso respeito, eles mudaram. Não, os pensamentos de Deus ao nosso respeito, eles não mudaram, eles continuam sendo pensamentos de paz. Então seja em qualquer estação que você estiver da sua vida, seja qual falha você tiver cometido, cara, os pensamentos que Deus tem ao seu respeito são pensamentos de paz. E no meio das circunstâncias difíceis, no meio do dia mal, você pensa assim sobre o seu respeito. Ah, eu construí a vida de um jeito que ela me trouxe até aqui, e o que é que eu vou conseguir agora? Para onde que eu vou agora? Caramba, eu não vou conseguir aquilo que eu desejei, aquilo que eu sempre ansiei durante toda a vida. E olha o que Deus está dizendo, eu tenho pensamentos de paz ao seu respeito, para te dar o futuro que você deseja. Ou seja, alinhe o seu pensamento com o que Deus pensa de você. Vai ser mais fácil você atravessar esse vale, esse deserto, esse dia mal, até chegar naquilo que Deus tem para a tua vida. Beleza? E a terceira chave está lá em primeira carta do apóstolo Paulo aos Timóteos, capítulo 4, versículo 4, que começa a dizer bem assim: porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Deixa eu te dar um contexto desse versículo. Nessa carta do apóstolo Paulo, a preocupação das pessoas era a seguinte: a gente está visitando as pessoas, a gente está indo levar a mensagem de Cristo para as pessoas, e quando chega lá elas oferecem comida para a gente, e a gente fica com medo de comer porque a gente não sabe se é consagrada. O que Paulo está dizendo é o seguinte: cara, você pode comer, se você orar pela ação de graças, aquilo está purificado. Mas a lição é mais poderosa ainda, porque qual era o medo das pessoas? A gente está indo lá levar a mensagem de Cristo, e se eles estiverem entregando uma comida consagrada que representa algo que seja contra a gente? O que Paulo está dizendo é o seguinte: mesmo que aquilo pareça que é contra você, porque quando você ora e é grato pelas coisas que acontecem, uma coisa que é contra você passa a se tornar ao seu favor. Essa é a lição poderosa. Então, nesse versículo, Paulo está ensinando o poder da gratidão, que durante muito tempo, eu, na verdade, sempre achei isso um saco, que as pessoas ensinavam, sabe, de você ser grato no meio das estações difíceis. Mas eu aprendi uma lição legal, que eu queria compartilhar com você no final dessa mensagem, que é a seguinte: a gratidão, ela traz alinhamento para a alma. Você pode estar no meio de uma situação mais cabulosa, mais tensa que pode ser, mas o fato de você ser grato, mesmo no meio da situação difícil, ela vai acalmando a tua alma, porque ela eleva o seu nível emocional ao seu nível de fé, e ela traz um equilíbrio entre o nível das suas emoções e o nível da sua fé. Então, vai ser um exercício didático começar a ser grato, mas isso vai mudar a sua visão a respeito dos dias maus, isso vai apurar a sua visão para as pequenas coisas que Deus faz, e Ele faz, por mais que pareça que Ele não faz nos dias ruins, mas isso vai apurar a sua visão para as coisas que Deus está fazendo, para as sementes que Deus está plantando, e isso vai te ajudar a passar pelos dias maus, beleza? Então esses são os passos que eu queria compartilhar, essa mensagem para te ajudar. Se você está passando pelo dia mal, ele vem sobre todos nós. Eu quero te pedir que, sabe, ouça esse podcast, ministre essas coisas ao seu coração e seja forte. Eu quero fazer uma pequena oração para você, para terminar essa mensagem. Pai, eu quero abençoar essa pessoa que está me ouvindo, seja onde for que ela esteja me ouvindo, ou no carro, ou em casa, ou no smartphone dela. Eu não sei a situação pela qual ela passa, mas se ela chegou até esse ponto da mensagem, de alguma forma ela se identificou com a mensagem. Eu oro para que encorajamento venha sobre a vida dessa pessoa agora. Eu oro para que palavras de esperança venham sobre a vida dessa pessoa. Eu oro para que os pensamentos dela sejam alinhados aos teus pensamentos e que ela não pense sobre si mesma aquilo que o Senhor não pensa sobre ela, mas que ela pense sobre ela aquilo que os céus declaram sobre ela, aquilo que o Senhor pensa sobre ela. E o Senhor, Deus, do mesmo modo que olhou para o homem depois de ter feito o homem e disse: isso é muito bom, o Senhor o tempo todo está dizendo sobre a minha vida e sobre a vida dessa pessoa que está ouvindo que isso é muito bom. Então abençoe essa pessoa, fortaleça ela nos dias difíceis e
Assim como Jesus orou que, se possível, passasse dele aquele cálice. Eu entendo o poder dos processos, mas sobre a vida do meu irmão eu oro que, se possível, abrevie esse dia mal e traga dias bons e dias de prosperidade emocional e em todas as áreas da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, querido. Até a próxima. Nos siga nas nossas redes sociais. No Facebook estamos como Poucas Palavras Cast. No Instagram estamos como @poucaspalavras_cast. Se você quiser saber mais sobre os episódios e sobre os ministros, entre no nosso site www.poucaspalavrascast.com.br. Você encontra nossos episódios em todos os agregadores de podcast e também nos encontra de modo fácil no YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio. Edição Rômulo